Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de desejar boas-vindas a você que está chegando aqui no nosso canal agora, você que não conhecia o nosso canal no YouTube, nossa página, nossas redes sociais. Gostaria de desejar boas-vindas a você. Quem me acompanha aqui já sabe que eu venho constantemente fazendo alguns vídeos com foco na manutenção hidráulica, pneumática, mas o foco na manutenção hidráulica. Então a gente vem falando sempre aí sobre gerenciamento de contaminação, sobre segurança em sistemas hidráulicos, então inúmeros assuntos que eu faço aí para ajudar você, compartilhar um pouquinho do que eu sei com você, e é uma forma também que eu tenho de interagir e que eu tenho de receber os feedbacks de vocês sobre o que ajuda, o que não ajuda. E é muito bacana essa troca de experiência, tá? Porque realmente eu acabo recebendo aí feedbacks bem interessantes, a qual os conteúdos que eu postei nas redes sociais ajudaram muita gente, enfim, trazendo aí bagagem e na solução, de alguns problemas e melhora na qualidade do trabalho, sustentabilidade do seu ofício. Então, quem acompanha aí já sabe aí que já conhece os conteúdos, e essas minhas boas-vindas é para você que está chegando agora, Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você sabe que hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente, uma sequência de alguns vídeos onde eu vou fazer um resumo que seria uma hidráulica descomplicada, com foco na manutenção, tá pessoal? Esses nossos vídeos aqui não vão ser focados em simbologias, em fundamentação da hidráulica. Sim, alguns fundamentos, algumas coisas a gente precisa saber, tá? E eu vou abordar hoje com você algumas coisas sobre a hidráulica, tá? Funções do óleo, isso você precisa saber, tá? Por que eu estou falando isso? E por que me motivou a trazer a fazer esses vídeos, essa sequência de vídeos, tá? Porque constantemente eu venho recebendo aí solicitações do pessoal. Everton, eu tô com um problema aqui, eu fui designado para resolver um problema aqui na minha fábrica, na empresa onde eu trabalho, e a gente está com um problema no óleo sério aqui, e óleo que está espumando, e óleo que está trancando válvulas e está gerando problemas aqui. E agora eu recebi o aval, a carta branca da minha direção para fazer a substituição do óleo. O que eu devo utilizar? É esse tipo de pergunta que eu recebo, sabe? Então, eu não posso correr o risco, porque se eu correr o risco agora, é o meu pescoço que está em risco. Então, são esses os questionamentos, e é isso que me motiva a estar aqui, tá? Então, de tudo eu vou falar um pouquinho. É claro que não vai dar tempo para falar, eu precisaria de muito mais tempo para falar todo o conteúdo que eu vejo que seria importante para vocês, mas eu vou trazer um pouquinho do que eu sei e um pouquinho do que é possível fazer, tá? Até mesmo para que a gente não torne essa sequência tão pesada, porque eu sei que todo mundo que está aqui é gente que trabalha, é gente que ralou durante o dia, ou gente que ralou à noite que está assistindo agora. Eu não tenho como saber se você está assistindo esse meu vídeo de manhã, à tarde ou à noite. Então, justamente por isso, eu optei por não fazer uma live, fazer vídeos ao vivo, fazer lives. Eu optei por fazer vídeos onde eu posso deixar você escolher o tempo a qual você possa assistir. E se você chegou agora aqui no vídeo e você não está com tempo, o vídeo chegou até você por algum motivo e você não está com tempo para assistir agora, então salve o link desse vídeo, salve aqui, assista no primeiro momento que você tiver, tá? Porque eu tenho certeza que vai ser interessante para você. Você que trabalha com manutenção, tá? Hidráulica, você que trabalha com manutenção mecânica, você que tem uma pequena empresa, você que é gerente de manutenção, são conteúdos que eu tenho certeza. Mas eu já venho trabalhando, mas eu tenho certeza que vai ter coisas que você não sabe, tá? A gente não sabe tudo, eu mesmo não sei tudo, eu estou aprendendo todo dia. Então eu resolvi compartilhar com você um pouquinho do que eu sei, porque
eu acho que é a missão que a gente tem aqui, né? Compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Tá? E eu encorajo você também que tenha uma especialidade, que faça a sua parte também, né? E compartilhe junto com amigos aí. E de já, a primeira coisa que eu queria pedir para você é, se você tem um amigo de profissão, o seu colega de equipe, compartilhe o link com ele também. Compartilhe aqui essa publicação, esse vídeo que você está assistindo e as publicações, seja no Instagram, seja no Facebook, né? Compartilhe as publicações dessa sequência de vídeos aqui, né? Para que as pessoas possam também ter acesso e que elas possam também aproveitar um pouquinho desse conteúdo, tá, pessoal? Então esse conteúdo é um conteúdo que eu vou deixar ele disponível aqui por um tempo limitado, não tem porquê, como é uma sequência de vídeos, até para não quebrar o que eu venho fazendo no canal, eu vou deixar ele por tempo limitado aqui, tá? Então são 2 semanas, acredito eu, que eu vou deixar esse vídeo. E, então compartilhe o máximo que você puder, para que o pessoal possa também acessar o vídeo e ter aí os conteúdos, esse conteúdo aqui que a gente vai abordar a partir de hoje, tá bom, pessoal? Então eu gostaria de começar falando um pouquinho, como eu disse para vocês, sobre os fundamentos, né? Os fundamentos da hidráulica, não a fundamentação como um todo, não o que é hidráulica, não. Falar um pouquinho sobre o que você precisa saber, algumas definições. Tá? E eu não poderia deixar de começar esse nosso vídeo, tá? Trazendo aqui uma unidade hidráulica, tá? Porque aqui eu tenho basicamente de tudo que eu vou falar, um pouquinho eu tenho aqui, tá, pessoal? Então essa aqui é uma unidade hidráulica com o conjunto de bombeamento externo, tá? Com uma bomba de palheta de vazão variável. Então um pouquinho de tudo eu vou falar aqui, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre reservatórios, tá? Padrão classe mundial. Para quem trabalha com lubrificação, já vai com certeza ter ouvido falar dessas definições, desses termos, né? Padrão classe mundial é muito interessante, tá? Eu tenho certeza que isso vai contribuir para o seu trabalho, tá? Vai contribuir para que o que eu estou trazendo aqui para você são pequenas ações, médias ou até grandes ações que você vai fazer para que você possa passar um fim de semana tranquilo com a sua família, sem que você tenha sempre aquela pulga atrás da orelha, aquela questão, mas será que a máquina não vai quebrar? Será que a linha não vai parar? Será que eu não vou? Será que eu vou poder passear? Então é isso que eu venho trazer para você, além da estabilidade no seu posto, no seu trabalho. Por quê? Porque é sempre uma sequência de problemas, gera sempre insegurança, né? Insegurança para a empresa, insegurança para você que está à frente, né? Você que está gerenciando uma equipe, né? Você que é responsável pela manutenção de uma máquina e até mesmo você que é o dono de pequenas empresas, né? Você precisa ter a garantia, você precisa ter esse conhecimento. Porque você que é dono de pequena empresa, você sabe o quanto custa a aquisição de uma máquina. Então você não pode negligenciar para uma depreciação da máquina, sabe? Você não pode negligenciar a manutenção da máquina, porque você vai depreciar a máquina em um período curto de tempo. Isso é desvalorização do seu investimento, do seu dinheiro. Tá? Então, quanto mais você zelar, quanto mais você puder manter o equipamento dentro da condição original qual for projetado, maior vai ser a produtividade, né? E aí sim você vai ter aí os rendimentos, o retorno do seu investimento, né? Então, pessoal, aqui nós temos uma unidade hidráulica, tá? Um reservatório de 120 litros. Vou falar um pouquinho sobre reservatório, tá? Vou falar um pouquinho, pessoal, sobre mangueiras no dia de hoje também, tá? No segundo dia, no nosso segundo vídeo, eu vou falar um pouco sobre terminais, então não perca a sequência. Você que está assistindo hoje, mantenha, assista, tenha a possibilidade, assista o segundo vídeo, acompanhe, porque eu vou falar um pouquinho sobre terminais, roscas, sede de vedação. Isso é importantíssimo para você também, porque aí é um dos grandes calos que você tem na indústria, né? Você vai chegar lá, uma mangueira, uma tubulação, uma conexão, você precisa saber identificar,
porque muitas vezes você não tem tempo de pegar uma mangueira dessa aqui e levar com uma amostra para fabricar e voltar, enfim. Às vezes você está distante, então é muito mais fácil você comprar, ganhar o tempo, ou é muito mais fácil então você procurar dentro da sua empresa se você tem ou não tem, ou enfim, inúmeras são as situações e você precisa saber o que você tem na sua máquina, você precisa saber identificar, tá? Então aqui poderia estar inúmeras justificativas, mas vamos deixar para o seguinte, tá? Então, sobre o dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reservatórios, sobre óleo, sobre pressão de trabalho, tá, pessoal? Sobre temperaturas, um pouquinho do que eu sei que vai ajudar você, tá? Então aqui, só para a gente partir para o nosso conteúdo teórico e prático, aqui nós temos uma unidade hidráulica, nós temos o sistema hidráulico, ele se subdivide em alguns grupos, tá? Conforme eu vou falar para você. Nós temos aí o grupo de geração, nosso grupo de geração é este grupo aqui, tá? Depois, quando eu chamar você para a tela do computador, você vai entender melhor o que eu estou falando daí. Aqui você tem o grupo de geração, tá? Você tem a bomba hidráulica, que é responsável por gerar vazão do sistema. Você tem o grupo de ligação, os componentes de ligação, flange e acoplamento, tá? Para ligar o motor e a bomba. E você tem um sistema de motorização, tá? O motor, geralmente para unidades hidráulicas, a gente aplica motores elétricos, porém também existem equipamentos com motores a combustão, enfim. Então este aqui é o nosso grupo de geração. Do grupo de geração, tá? A gente tem o grupo de ligação, que são as mangueiras hidráulicas, que a gente vai falar no segundo dia, tá? O grupo de ligação, ele faz a ligação do conjunto de geração, que é o motor bomba, para o grupo de controle, que está aqui, nosso bloco de válvulas, válvulas direcionais, válvulas de pressão, válvulas de fluxo, retenção, estão todas incorporadas aqui no nosso bloco, tá? E do nosso bloco, tá, a gente vai partir para o grupo de atuação, que não está aqui nessa unidade hidráulica, o grupo de atuação, cilindros, motores hidráulicos, enfim. Então nós temos aí grupo de geração, controle, grupo de atuação, mais o grupo de condução, que está aqui, as mangueiras hidráulicas, tubulações. Entre esses grupos, a gente pode ou deve aplicar componentes de acordo com cada necessidade, de cada máquina. Por exemplo, aqui nós temos nessa unidade uma bomba de palheta, é uma bomba mais sensível a nível de contaminação. Nós temos um conjunto de válvulas aqui consistente, né? Vai ser aplicado aqui nessa máquina, essa máquina consiste de válvula proporcional, tá? Que não está aplicada na unidade, está mais adiante, aí está na máquina em si. Essa unidade aqui, ela faz parte de uma máquina, né? De um sistema hidráulico. Essa aqui é uma parte do sistema hidráulico, então nós vamos ter válvulas proporcionais, e para isso a gente aplicou filtros de pressão, tá? Então aqui nós temos o conjunto de geração, motor elétrico, bomba, temos o filtro de pressão, tá? E do filtro de pressão a gente vai gerar uma segurança, tá? Um nível de qualidade do óleo e pureza, para que a gente possa passar para as próximas etapas, que são as válvulas direcionais, as válvulas proporcionais, e gerar confiabilidade, tá? E depois a gente tem aqui um sistema ainda de condicionamento, tá? Da temperatura do óleo através de um air cooler, um trocador de calor a ar, tá? E aí sim um retorno para reservatório, tá, pessoal? Sistemas de controles eletrônicos de nível, temperatura, controles de pressão eletrônica. Então essa é uma unidade bem bacana, tá? Que eu trouxe aqui para você, para a gente começar o nosso vídeo de hoje, tá? Então eu gostaria de chamar você para me acompanhar na tela do computador e a gente, a partir então de hoje, falar um pouquinho sobre a hidráulica, descomplicá-la com foco na manutenção. Vamos lá? Bom, pessoal, então aqui na tela do computador, né, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns termos e definições, tá?
Eu até botei conceitos da hidráulica aqui, né, e principais normas, mas a gente vai tratar mais de alguns termos, tá? Como, por exemplo, que você precisa entender, né? Como, por exemplo, o sistema hidráulico, tá? Ele é composto de 3 partes. Costumamos dividir dessa forma, né? Você que já é acostumado a trabalhar com mecânica, você que é acostumado a trabalhar com elétrica, eu acredito que essa definição, esses termos aqui vão ajudá-lo bastante no entendimento, né? Bem como alguns termos, algumas unidades de medida, enfim, algumas formas, algumas tratativas que a gente faz, né? Então, assim, o sistema hidráulico ele é composto basicamente de 3 partes. A primeira parte é a fonte de energia, né? A qual até depois tem eu vou explicar visualmente para vocês, mas a fonte de energia basicamente ela é composta da parte de transmissão de vazão, né? Parte de transmissão e bombas. Então essa fonte de energia ela pode ser uma fonte de energia elétrica, pode ser uma fonte de energia mecânica, combustão, né? Tudo é transformação de energia. A gente transforma energia elétrica em energia hidráulica para depois transformar em energia mecânica novamente. A gente transforma energia a combustão, energia mecânica em hidráulica para transformar em mecânica novamente, né? Por fim, a gente vai transformar em energia mecânica novamente para exercer força, algum tipo de avanço, rotação, né? Então a gente tem a fonte de energia, nós temos o sistema hidráulico propriamente dito, tá? Que ele compõe eu considero desta forma, motor elétrico ou motor a diesel, ou que seja, até os cilindros ou motores hidráulicos lá na outra ponta do circuito, né? Desde a bomba até o cilindro, passando pelo controle e direcionamento e mangueiras, toda a parte de condução. E a última parte, o trabalho a ser executado, né? Propriamente dito. Então, aqui nós fizemos a transformação da energia, seja ela elétrica ou mecânica, em hidráulica e mecânica novamente. Tudo é transformação de energia, tudo, né? Tudo que nós tratamos, seja na elétrica, na mecânica, onde for, tudo é transformação de energia. Nada se cria, tudo se transforma e esta é a definição, né? Então aqui a gente tem um pouco melhor distribuído os grupos, né? Então nós temos a fonte de energia, que eu já havia comentado para vocês, né? E o trabalho a ser executado. Nesse meio nós temos o sistema hidráulico. Dentro do sistema hidráulico, então eu costumo dizer que a gente tem alguns subgrupos, né? Então nós temos o grupo de geração, onde a gente tem bombas, né? Então aí nós tratamos tanto de bombas de engrenagens interna e externa, né? Bombas de palheta, bombas de pistão. Inclusive, no nosso mini curso aqui, essa nossa aula vai ser no terceiro vídeo, na terceira aula, nós vamos falar um pouco sobre bombas de engrenagem especificamente, tá? Infelizmente, eu não vou conseguir trazer aqui todos os tipos de bomba, trazer aqui, esmiuçar mesmo, né? Abrir todas as bombas, mas creio que a gente vai ter oportunidade aí mais para frente de ainda, né, nessa sequência de vídeos, de já tratar um pouco sobre, de repente, algo maior, né? Então, vamos vendo o desenrolar dos vídeos. Eu acredito que você vai ter aí surpresas e coisas boas aí pela frente, tá? Então aqui nós temos o grupo de geração composto de bombeamento, motor. Não menos importante do que o motor e a bomba, nós temos a parte de transmissão do motor elétrico para a bomba, né? Geralmente essa transmissão ela é feita com uma acoplagem direta, né? Eixo de motor e bomba alinhados um contra o outro. Então nós temos um acoplamento, uma acoplagem direta, um flange de ligação, geralmente de alumínio ou de aço, fazendo essa interligação entre ambos, né? Então, talvez um dos principais grupos, o mais sensível, né? Porque, enfim, a bomba hidráulica, queira ou não queira, ela é um dos componentes mais sensíveis que a gente tem, né? Vale eu ressaltar aqui também que a bomba ela tem a capacidade de gerar vazão, tá? Então, mais adiante eu vou conseguir me expressar um pouco melhor disso, né? Ou do porquê que eu estou falando isso. A bomba ela tem capacidade, através
bomba ela é dimensionada por um deslocamento, né? O que é o deslocamento? O deslocamento nada mais do que quanto em determinada unidade de medida, ou pode ser litros por minuto, né? Pode ser centímetros cúbicos, aliás, litros por minuto não, pode ser litros, pode ser centímetros cúbicos, quanto eu consigo deslocar em uma rotação. Então, o meu deslocamento da bomba pode ser 10 centímetros cúbicos, né? Pode ser 10, pode ser 10 centímetros cúbicos, pode ser 10 ml, o 0,01 litros por rotação da bomba, né? Então, dentro de uma rotação da bomba, uma revolução que a gente chama, quanto que ela desloca de óleo? Então, esse é o meu deslocamento. Tá? É assim que eu meço a bomba, é assim que eu especifico a bomba. A partir daí, acoplada a alguma forma de transmissão, seja motor elétrico, enfim, aí a gente vai medir a vazão, né? Quanto em um minuto, geralmente em um minuto, tá? Eu desloco em litros, galões, o que seja. Então, a bomba tem essa função. A função de gerar pressão, tá? Quem gera pressão são as restrições no sistema. Aí, logicamente, que a bomba ela tem a capacidade de suportar pressão, né? E a autonomia do motor, seja elétrico, mais a capacidade de suportar pressão, vão fazer com que a pressão do sistema se eleve. Então, a bomba, propriamente dita, ela tem capacidade, ela é projetada para gerar vazão e suportar pressão. Então, acho que fica mais claro para o entendimento, né? Então, a bomba não gera pressão, a bomba gera vazão, né, pessoal? Mas voltando aqui, né, no grupo, então a gente tem o grupo de geração, composto de bombas, motores. A gente tem o grupo de controle, né, composto aí de válvulas de controle direcional, válvulas de controle de pressão, alívio, válvulas de sequência, contrabalanço, enfim. Uma série de válvulas que vão estar aqui para gerar a parte de direcionamento e segurança do sistema, né? Boa parte do grupo de geração, né, se a gente for observar, ela está aposta no circuito para fazer a segurança do sistema, porque a gente está tratando realmente de algo em alta pressão e realmente gera riscos, né, de riscos de acidente, integridade de equipamento. Então, o quão importante é a gente gerar seguranças no sistema, né? Tanto que existe hoje a norma NR12, ela sempre existiu, mas depois do aprimoramento ela tratou da segurança em máquinas e equipamentos de uma forma muito mais aprimorada, muito mais dedicada. E o sistema hidráulico, por sua vez, ele ganhou também vários critérios aí, né, ou vários itens novos na norma que fizeram com que ficasse mais a máquina ficasse mais segura, né? Então aí o próprio NR12 vem tratando dessa regulamentação, né, da parte de segurança. Claro que ela trata da segurança mais voltada para a parte do cilindro, né? Mas de uma certa forma ela não vai ser específica do sistema hidráulico, porque a segurança específica do sistema hidráulico ela é determinada por outras normas, pelo projeto, enfim. Então, boa parte do grupo de controle está voltado para a segurança, através das válvulas de alívio, né? Válvulas reguladoras de pressão, através das válvulas redutoras de pressão, também quando necessário, dependendo da aplicação, né? E por aí vai. E nós temos o grupo de atuação, não menos importante, nós temos o grupo de ligação, né? O grupo de atuação que eu falo são cilindros hidráulicos, motores hidráulicos, atuadores, osciladores, né? Osciladores, para que vocês possam ter um entendimento, eles são tipo, um atuador que faz com que ele gire em 180 graus, mais ou menos, pode ter um pouco mais, um pouco menos. Os guindastes, né? Os guindastes Munck, por exemplo, né? Os famosos Munck, eles têm o giro do braço, né? E esse giro do braço ele é feito por um atuador, né? Um oscilador, na verdade, né? Não é um atuador rotativo, é um oscilador, porque o atuador rotativo ele tem a função de
fazer o giro, né? Talvez em ângulo até maior, né? E é muito mais utilizado na pneumática esse termo, mas o termo é parecido e não deixa de ser, tá? Então, para a gente clarear um pouco e ficar mais simples o entendimento, né? E nós temos então o grupo de geração, de ligação. Grupo de ligação também muito importante, porque junto com o grupo de controle ele é responsável pela segurança do sistema também. Grupo de ligação, aí a gente poderá desmembrar em muitos e muitos critérios, né? Não só tubos e mangueiras, né? A gente fala tubos e mangueiras, mas espera aí, em tubos, né? Olha o quanto que a gente pode falar sobre tubos, né? Então, dentro dos tubos, nós temos os tubos mecânicos, né? Os tubos Schedule, que também acabam sendo utilizados para sistema hidráulico. Nós temos os tubos trefilados, né? Os tubos trefilados, nós temos padrões métricos, polegadas, tubos com costura, sem costura, né? Geralmente, sistema hidráulico, a gente utiliza tubos sem costura, né? Dentro de mangueiras, nós temos uma infinidade de normas, né? Mangueiras com... Nós tratamos de mangueiras com um reforço, 2 reforços, tubo interno, externo, enfim, temos aí uma série de critérios que até depois eu vou tratar um pouquinho sobre mangueiras, rapidamente, hoje ainda, né? Terminações, terminais, né? Formas de prensagem, então tem adaptadores, roscas, séries de vedação, muita coisa que a gente tem aí por diante, né? E são coisas que a gente vai tratar aí no segundo vídeo também, então é muito bacana, tá? Porque esses termos que eu estou trazendo aqui nesses vídeos são coisas práticas do dia a dia que eu tenho certeza que você gostaria de saber, né? Infelizmente, como eu disse, não é possível trazer tudo, mas o que for possível a gente vai trazendo, a gente vai tratando, vai falando, né? Então, assim, quando a gente fala na hidráulica, é importante que a gente tenha algumas definições, né? Por exemplo, a fonte de energia, motor elétrico ou a combustão, né? Poderá ser uma fonte de energia mecânica também, por que não, né? Mas essa fonte de energia mecânica ela vai ter que ter algum tipo de acionamento, né? Então, a rotação propriamente dito, ela vai ter que vir de alguma fonte de energia que seja elétrica ou combustão. Dificilmente vai escapar disso, né? Sistema hidráulico, ele é capaz e ele tem por função gerar, controlar e aplicar potência hidráulica, né? Então, essas definições são importantes para a gente deixar claro na nossa mente, né, o que é o sistema hidráulico. Grupo de geração, né, são as bombas hidráulicas. Transforma a potência mecânica em hidráulica, certo? Ponto. Grupo de controle controla a potência hidráulica, comandos, válvulas direcionais, lívio, enfim. Grupo de atuação transforma a potência hidráulica em mecânica. Então, sempre tratando de transformação. Sempre transformação, cilindros motores. Grupo de ligação, conexões, tubos, mangueiras. Sobre esse grupo de ligação, pessoal, no segundo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E onde a gente vai tratar um pouquinho mais sobre séries de vedação, roscas, porque eu tenho certeza que esse é um termo que vocês gostariam bastante de saber, né? Então eu vou estar trazendo aqui para vocês. Sobre a parte do grupo de geração, ali, as bombas hidráulicas, eu não havia comentado para vocês, mas vou deixar uma dica aqui. Bombas hidráulicas, eu tenho também, né, no meu canal no YouTube um vídeo onde fala sobre bombas, né? Lá eu falo sobre como funciona uma bomba, né? Quais são os tipos. Eu não falo especificamente sobre manutenção de bomba, mas falo sobre quais são os tipos de bombas, né? Então, manutenção de bomba, tá? Até interessante. Manutenção de bomba eu vou falar na terceira aula desse nosso mini curso, né? Então, lá eu vou falar um pouco sobre manutenção de bombas, né? Mas mais especificamente bomba de engrenagem, em um modelo específico que eu vou trazer para a gente poder tratar, esmiuçar ele. Vou trazer aqui em partes e a gente vai poder observar isso, né? Já fotos, enfim. Então, é isso, pessoal. A evolução, tá? Por que eu estou trazendo aqui evolução para vocês? Esse é um assunto que ele se estende demais, né? Muito, muito, muito. Eu conseguiria abordar sobre a evolução do sistema hidráulico
Não de uma forma histórica, lá em tantos anos a hidráulica está. Não. Evolução no dia a dia. Tá? Por quê? Porque com a evolução houve um avanço na tecnologia dos componentes, houve a necessidade de cuidados maiores, a quais as pessoas acabaram não evoluindo junto, né, com o sistema hidráulico. Então se criou, a gente precisa desmistificar isso, né? A gente precisa clarear as informações para as pessoas, e esse curso aqui especificamente, esse mini curso, ele ajuda um pouco nisso, né? E o trabalho que eu faço, os vídeos que eu já tenho no YouTube, isso ajuda muito. O meu objetivo é isso, tá? Basicamente, se a gente for analisar, eu procuro fazer com que as pessoas enxerguem o quanto a evolução do sistema nos trouxe a um outro patamar. As pessoas precisam acompanhar, e elas não acompanharam, as pessoas que trabalham com hidráulica, com manutenção, né? Então a gente precisa acompanhar, né? Nós estamos na era digital, então precisamos nos digitalizar, né, gente? Então, assim, evolução. Tá? Incorporam pressões operacionais mais elevadas, menor tamanho e peso operacional. Acionamento elétrico, eletrônico e eletrônico computadorizado. Né? Objetivo, operações mais precisas e eficientes. Sistema de controle de carga, de velocidade e de demanda de potência. Objetivo, operações mais precisas com menor consumo de potência. Bom, o que eu quero dizer com a evolução, e a gente precisa evoluir junto? Tá? Na década de 80, né, 1980, década de 80, 90, os sistemas hidráulicos, eles tinham, inclusive eu vou citar um fabricante aqui que vai deixar muito claro isso para vocês, que vai representar bem aquela época. Né? Existia um fabricante que se chamava Racine, Álvaros Racine, né? Era um fabricante de válvulas, mas quem é da escola mais antiga, tá, vai saber. Esse era um fabricante, e olha que eu estou falando bem do fabricante, era um fabricante porreta, hein, como diz a turma. Era um fabricante muito bom, porque até hoje a gente tem componentes deles funcionando aí, né, válvulas batendo, bombas funcionando. Então, da Racine, na época, as bombas eram boas, bombas PFR, bombas P14. As válvulas da Racine, válvulas muito boas, funcionam muitos anos, né? Funcionaram muitos anos. Talvez vocês até vão lembrar aí, pessoal da escola antiga, né? As válvulas direcionais, elas costumavam ter as bobinas encapsuladas de aço. Aí você tirava uma capa de aço e saía só um solenoide dentro lá, só uma bobina, na verdade, dentro, né? Não solenoide, só aquela bobina, você trocava só uma bobininha de dentro. Então, só o enrolamento, propriamente dito. Então, é coisa antiga mesmo, né? E o que eu quero dizer com isso? Naquela época, os componentes, as válvulas, elas foram projetadas para trabalhar com até 210 bar, tá? Era a máxima pressão da época. Então, a gente tem válvulas aí para trabalhar 210 bar, bombas para trabalhar com 190. Então, assim, 140 bar era alta pressão naquela época, tá? Não que não seja hoje, mas era alta pressão naquela época, tá? Então, para se atingir 140 bar, os componentes tinham uma determinada folga, né? Então, uma folga muito maior do que as folgas que tem hoje. E com isso, o nível de contaminação, se houvesse mais contaminação do sistema ou menos, faria diferença, mas nem tanto, né? Então o pessoal costumava pegar e olhar o óleo visualmente e dizer, não, esse óleo está limpo, esse óleo está sujo, visualmente eu estou vendo. Só que hoje não pode mais ser assim, né? Porque o sistema evoluiu. Então, nisso que eu quero retratar, é isso que eu quero retratar. Naquela época, o pessoal tinha uma cultura e hoje é muito diferente, né? Então, na época, para mim exercer, citando aqui um exemplo, para mim avançar 100 toneladas de carga, eu precisaria de um sistema muito maior, né, porque as minhas pressões, eu poderia chegar até pressões de 140, 160, 180 bar, então eu precisaria de mais área de cilindro, né, ou mais cilindros para fazer essa relação. Afinal de contas, a relação é pressão ou força está ligado a
a relação de pressão por área, né? Então, como eu tenho uma limitação de pressão no meu sistema não gera mais pressão, porque os componentes não permitem, eu tenho que ter mais área de cilindro, ou cilindro maior, ou seja, ou mais cilindros. Então, para isso, eu preciso ter mais volume de óleo, mais vazão de bomba. Então, na época, já ia ter, por exemplo, uma unidade de 1.000 litros, né? Ou 5.000 litros. Uma bomba de 300 litros por minuto para fazer essa mesma função, né? Fazer uma função, aliás, de avançar lá uma carga de 100 toneladas. Com o avanço, tá, da tecnologia em cima da hidráulica, né? Houve a necessidade, né? E a competitividade, né? A globalização fez com que os mercados cada vez mais competitivos demandassem de máquinas mais leves e mais eficientes. E para que isso fosse possível, os componentes hidráulicos eles foram agregando tecnologia, novos materiais de componentes, de válvulas, em bombas, né? Folgas menores nos componentes, para que se permitisse mais pressão. Então, com materiais mais resistentes e com folgas menores seriam as fugas dentro do sistema hidráulico e, obviamente, né, a gente conseguiria então atingir mais pressões. Folgas que eu digo, são as folgas entre as partes móveis, né? Por exemplo, entre uma flange de compensação e uma engrenagem de bomba, né? Então, essa folga menor entre as partes, entre o carretel de uma válvula e o corpo da válvula, faz com que tenha menos fugas, permite maior pressão. Atualmente, os sistemas hidráulicos trabalham, na sua grande maioria, ou os componentes permitem trabalhar, né? Melhor dito, até uma faixa de 350 bar. Tá? Então, hoje nós temos bombas para atingir 350 bar, válvulas que suportam 350 bar. Nós temos facilmente sistemas trabalhando com 250, 280, 240 bar. Né? Então, você imagina, se naquela época o meu sistema trabalhava com 150 bar, eu precisava de 5.000 litros para avançar uma determinada carga. Né? E eu teria lá 2 cilindros, né, para fazer essa determinada carga. Sem citar muito esporadicamente, sem citar muito precisamente, né, fazer um cálculo rápido para acionar lá as 100 toneladas. Se eu trabalhava com 150 bar e hoje eu projeto esse novo sistema para fazer a mesma função para que se trabalhe com 300 bar, automaticamente eu posso tirar um cilindro, trabalhar apenas com um cilindro, eu posso diminuir a vazão da minha bomba de 300 para 150 litros e eu posso diminuir o volume de óleo da minha unidade de, sei lá, 5.000 para 2.500, 2.000, quem sabe até menos, litros. Então, isso eu vou ter um sistema muito menor, no mínimo a metade do tamanho, tá? E isso vai fazer com que eu ganhe mais em espaço, em custo do sistema, né? Em eficiência, né? Então, é mais fácil de controlar um sistema quando ele é menor. Então, hoje, fez com que os componentes suportassem pressões maiores, sistemas ficassem menores, fossem incorporados em locais onde antes não era possível devido ao tamanho físico, né? Então hoje nós temos hidráulica operando em locais onde antes não operavam, e isso fez com que a gente tivesse então, ou obrigatoriamente, ou deveríamos ter, aliás, um cuidado maior sobre o controle de contaminação, né? E é nesse ponto que eu falei que a gente precisa evoluir junto com o sistema, e a gente não evoluiu, né? Então a gente precisa ter um controle, um gerenciamento de contaminação melhor do sistema hidráulico. Por quê? Porque os componentes já não suportam mais os mesmos tamanhos de contaminação, a mesma quantidade de contaminação que os sistemas antigos da década de 80 suportavam, né? Aí onde que isso envolve diretamente? Isso envolve diretamente nos filtros que a gente vai aplicar. Afinal de contas, hoje não se aceita mais, né? Falando em filtros, nós temos alguns tipos de filtragem, né? Temos filtragem mecânica, filtragem nominal, filtragem absoluta. E hoje não se aceita mais que a gente trabalhe com filtragem nominal em sistemas de alta pressão, né? São filtros com baixa eficiência, né? Se formos observar a razão beta desses filtros. Então a gente tem que trabalhar com filtros, uma filtragem absoluta, com uma boa razão beta,
né, para que a gente possa ter um gerenciamento melhor da contaminação, fazer com que os componentes sofram menos desgaste, permita com que os componentes tenham uma vida útil maior e com que não haja uma interferência de contaminação para gerar uma parada de máquina, né? Então, isso é um dos exemplos sobre a evolução do sistema hidráulico. Tá? Estou aqui trazendo conceitos práticos para você, né? Sei que talvez você tenha ouvido falar de gerenciamento de contaminação, sobre controle de contaminação, mas eu estou trazendo evolução e o que a gente precisa, os cuidados que a gente precisa ter, aonde a gente precisa abordar. Infelizmente, né, eu não vou conseguir trabalhar muito sobre controle de contaminação aqui. No próximo vídeo, tá, no vídeo 2, eu até abordo um pouco sobre isso, tá? Mas, infelizmente, eu não vou conseguir trazer de uma forma tão eficiente para você, né? Porque eu me comprometi com você aqui de não me estender a mais do que talvez eu passe um pouco de 60 minutos nos vídeos, mas eu procuro não me estender muito para que você possa ter um conteúdo proveitoso e caber no seu dia, né? Então aqui o nosso tempo limitado, mas é como eu disse para você, talvez a gente tenha coisa boa aí pela frente para que a gente possa falar um pouco mais, né, sobre isso, né? Novidades vão vir, então fique ligado aqui, acompanhe. O que eu peço para você no momento é acompanhe esses cursos, né? Esse mini curso aqui, esses 3 vídeos, compartilhe com amigos, né? Acho que é uma oportunidade única que a gente tem aqui. Eu estou fazendo esse mini curso pela primeira vez aqui, né? Eu tenho vídeos no YouTube, mas estou fazendo um mini curso aqui pela primeira vez para a gente, né, nessas aulas. Não sei se vou fazer o próximo, porque tudo vai depender. Deu vontade de fazer esse curso, de trazer esses conteúdos para vocês, então eu estou fazendo, né? Então, é um curso que não me gera nenhum tipo de lucro, não tenho é totalmente gratuito este curso aqui, então não sei se trarei novamente. Então aproveite a oportunidade, compartilhe com amigos, compartilhe com colegas de trabalho, né? Para que possam também ter acesso a esse conteúdo, né? É um conteúdo que eu vou deixar ele por uma semana, depois é um conteúdo que eu vou extrair, né? Porque ele foi preparado especificamente para esse momento, né? Então não viabiliza eu ficar deixando lá no meu canal, né, esses 3 vídeos aqui dessa sequência, tá, pessoal? Então, se puder compartilhar aí, fazer chegar ao máximo de pessoas possíveis, isso vai ser bem bacana, porque eu acho que vai ajudar bastante gente, tá? Ainda sobre evolução, né? Hoje se trabalha muito. Naquela época já tinha os acionamentos elétricos, né? Conforme eu comentei aqui, as bobinas encapsuladas, tirava a capinha metálica e trocava apenas o enrolamento ali a bobina. Hoje não, hoje nós já temos acionamentos eletrônico computadorizado, nós temos válvulas proporcionais, servoacionadas, válvulas com comunicação de rede, né? Válvulas Ethercat. Nossa, então aí a gente tem uma série de comandos, né, e acionamentos. Evolução, né? Evolução do sistema. Sobre controle de carga, ainda, né? Hoje a gente tem aí sempre otimizando, né, a compactação do sistema, né? Então hoje é possível dizer que a gente tem, principalmente em bombas de pistão, tá? Uma série de controles que fazem com que a gente possa ter uma bomba ainda menor e ainda assim executando a mesma função, né? Nós temos hoje as bombas de controle de potência, controle de carga, com que, só para você ter uma ideia, tá? Fazem com que eu possa executar uma função do sistema. Eu preciso de 100 litros por minuto no meu sistema e que esse sistema chegue a 300 bar. Mas a maior parte do curso do cilindro ele vai avançar vazio. Então eu posso aplicar uma bomba com controle de potência e para essa vazão de 100 litros a 300 bar, supondo que eu precisasse de um motor lá de... Vou chutar aqui, tá? Precisasse de um motor lá de 100 cavalos. Então eu não fiz a conta, tá, pessoal?
Então eu posso ter, através de uma bomba de controle de potência, né, porque ela me gera uma curva hiperbólica, né, ela faz o controle dessa potência, ela trabalha sobre a demanda da pressão do sistema, sobre a potência da bomba no eixo. Então eu posso ter um motor elétrico acionando essa bomba que pode me chegar até 30 CV. Eu posso me reduzir até um terço da potência instalada se eu aplicar o controle de potência de bomba. Tá? Então é muito bacana isso. Tá? E logicamente que eu não vou conseguir trazer aqui, né? Mas quem sabe tem uma oportunidade de eu falar um pouco sobre isso mais para frente, né? Mas é importante que a gente saiba que houve a evolução do sistema aí, e isso é muito importante, né, pessoal? Então, sobre os recursos, né? Nós temos então materiais com maior resistência mecânica, né? A gente falou tanto sobre evolução, e os recursos para essa evolução são materiais com maior resistência mecânica, né? Falando das partes do conjunto rotativo de bombas, das carcaças de bombas, falando do corpo de válvulas direcionais, né? Falando de cilindros também, propriamente dito, né? A gente tem que falar de cilindros para suportar maiores cargas, vedações, tratamento de haste, tudo isso é muito importante, né, pessoal? Tolerâncias dimensionais, né? E de forma e de precisão mais justas, conforme havia comentado antes, né? Para que a gente pudesse ter para as pressões maiores, nós tivemos menores folgas nos componentes, e aí sim, né, esses componentes foram capazes de suportar pressões maiores, menos fugas, né? Melhor acabamento superficial, mais uma vez aqui falando sobre carretel ou spool de válvulas direcionais, falando sobre conjunto rotativo de bombas, falando sobre êmbolos, hastes de cilindro, por exemplo, também, né? Utilização de novos materiais e novas tecnologias, né? Então, aí alguns dos recursos utilizados para poder fazer com que o sistema evoluísse, né? Então, a engenharia fez a sua parte, né? Agora, precisamos fazer a nossa para que o sistema possa se manter eficiente, né? Partindo para uma outra ótica do sistema hidráulico, né? Visto que a gente viu evolução, visto alguns cuidados que a gente tem que ter, né? Aonde a gente tem que agir. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente tem que saber aonde a gente tem que agir, tá? E o porquê, né? Não adianta eu vir aqui dizer para vocês, olha, vocês têm que filtrar o óleo, vocês têm que fazer análise de óleo, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, né? Vocês têm que fazer NR12. Pô, mas por quê? Não, eu estou trazendo os porquês aqui, porque você tem que entender o porquê e a origem, e aí sim, entendendo, enxergando isso, eu tenho certeza que você vai agir e você vai fazer, né? Alguns termos fundamentais que a gente precisa saber, né? A pressão é a força exercida por unidade de área, né? Então, o que causa pressão? É uma resistência ao escoamento. Então, a resistência, um fim de curso de cilindro, né? A resistência é que causa, quando o óleo não tem mais para onde escoar, é que vai causar o acréscimo de pressão. Os componentes hidráulicos, eles são fabricados para suportar pressão, né? Claro que, Everton, mas dessa forma, suportando pressão, criando resistência, eles não vão gerar pressão? Vai gerar pressão, de certa forma, não está errado, mas o termo correto é: os componentes são fabricados para gerar vazão, controlar vazão e aí controlar a pressão, porque eles suportam a pressão, mas não gerar propriamente dito. O que gera é a resistência do circuito, né? Do escoamento. A vazão. Vazão é um volume deslocado por unidade de tempo, seja litros por minuto, galões por minuto, né? A causa é a diferença de potencial energético, né? As principais unidades são GPM, galões por minuto, e litros por minuto. Litros por minuto, muito mais comum aqui no Brasil, né? Em alguns outros países na Europa, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, França, enfim, o pessoal trabalha muito com GPM, tá? Então, galões por minuto. Esse GPM que eu trato aqui nada mais é do que o galão americano, tá? 3,79 litros. Então, para que a gente possa gravar
O galão americano é 3,79 litros. Então, quando a gente quiser converter uma vazão, um volume, né, a gente está falando de galão americano. A gente não está falando do galão, tipo esse galão que a gente compra aí de tinta na loja, 3,6 litros. Não, o galão americano é 3,79 litros. Tá? E o deslocamento, então, conforme eu até já havia comentado hoje ainda, o deslocamento é o volume deslocado por revolução, ou seja, por uma rotação. A principal unidade que a gente trata é centímetros cúbicos, tá? Pode ser mililitros também. Na França é comum o pessoal falar em mililitros, né? Mas a unidade mais comum, né, universal, é centímetros cúbicos. Então, quando a gente vai tratar de uma bomba, a gente trata em deslocamento. Por que eu estou trazendo deslocamento aqui? Porque é a unidade de especificação medida de uma bomba, né? Mas de quanto é essa bomba? Essa bomba é de tantos centímetros cúbicos. De tanto é aquela bomba lá, aquela bomba é de tantos centímetros cúbicos. Mas e por que a gente fala então de bomba num circuito, a gente está falando de litros por minuto? Aí você falou bem, né? Se você me questionasse isso, eu ia dizer não, você falou bem. Quando uma bomba está no circuito, a gente fala em litros por minuto, porque a bomba já está incorporada, ela já está sendo acionada por algo, muitas vezes um motor elétrico. Então, a vazão ela está ligada ao deslocamento da bomba vezes o número de rotações que ela vai ter no minuto. Então, se eu tenho um motor trabalhando a 1750 RPM, então eu tenho uma bomba de 10 centímetros cúbicos, significa que essa bomba, em uma rotação, ela me gera 10 centímetros cúbicos, ela me desloca esses 10 centímetros cúbicos, né? Porém, quando eu incorporo ela no sistema e ela está acionada por um motor elétrico, esse motor elétrico, por exemplo, está me girando a 1750, então se eu fizer as conversões, né, essa bomba no circuito vai me gerar 17 litros por minuto aproximadamente. Tá? Então, dentro de um minuto, ela vai me gerar 17 litros. Então, feitas as devidas conversões, quando uma bomba está incorporada no sistema, acionada por algo, eu já tenho rotação e já tenho deslocamento, eu calculo a vazão. Aí sim está correto. Mas a unidade de medida da bomba é centímetros cúbicos por revolução. Por isso que você sempre vai encontrar no catálogo da bomba essa unidade de medida. Tá? Outra coisa muito importante aqui, tá, que eu estou trazendo, é em relação às funções do óleo. Tá? O óleo ele tem algumas funções e isso é muito importante para que a gente possa, para que possamos clarear isso na nossa mente, né? Porque, por exemplo, uma pergunta muito simples: por que ao invés de óleo a gente não trabalha com água? Não seria mais fácil a gente trabalhar com água no sistema? Não é mais barato? Né? Porque daí eu posso deixar vazar, não vai ter problema com o meio ambiente. Posso deixar vazar que a água é barata e eu posso abastecer novamente. Por que a gente não trabalha com água? Né? Por causa de algumas das funções do sistema. Uma delas, o óleo tem uma das funções de transmissão de energia. Né? Mas a água também teria a função de transmissão de energia. Né? Essa seria uma das possibilidades que a água poderia gerar, sim. Né? Então, ambos poderiam ter a mesma função aqui nesse caso, de transmissão de energia. Né? Mas o que é a transmissão de energia? O óleo ele é deslocado através da bomba, né? Ele vai sofrer uma restrição, né? E essa restrição vai gerar pressão. Então, essa pressão do óleo, né, e essa necessidade que o óleo tem de escoar para algum lugar vão fazer avançar um cilindro. Em alta pressão, né, vai fazer com que exerça uma força. Então, o óleo está ajudando nessa transformação de energia. Né? Ele é o elemento principal do nosso sistema hidráulico. Se a gente for avaliar agora, né, na ótica de transmissão de energia, o óleo é o nosso componente principal. Porque a bomba, sem o óleo, ela não faz nada. Né? A bomba sem o óleo, ela morre em algumas rotações. E não faz nada. Tá? Até me adiantei um pouquinho em dizer que a bomba morre, mas tudo bem. Ela não faz nada sem o óleo. Nada avança sem o óleo. É o nosso componente principal. Então, ele faz a transmissão de energia. Uma outra função aqui é a lubrificação das partes móveis internas. Opa, peraí. A gente está tratando de componentes hidráulicos que suportam alta pressão com uma
precisão, um filme de uma folga entre as partes móveis micrométrica, né? Será que o óleo, a água teria essa propriedade de lubrificação? Obviamente que não, né, pessoal? Então, a água tem um efeito, inclusive, contrário no sistema hidráulico, porque ela vai propiciar a geração de oxidação, né? Ela vai ajudar a gerar a oxidação dos componentes. Então, aqui a água tanto não ajuda quanto ela atrapalha. Então, aqui já caiu por terra a aplicação de água no sistema hidráulico, né? A gente não tem como operar um sistema hidráulico com água. Então, daqui é uma segunda função do óleo. Quanto isso é importante, pessoal? Porque a maioria não sabe, tá? Digo para você que 99% se perguntasse quais 4 funções do óleo hidráulico não saberia lhe dizer. Tá? Você pode fazer o teste, inclusive com pessoas de muito tempo de hidráulica, não vão saber dizer para você. Eu estou trazendo isso para você aqui. Tá? Você precisa saber essas coisas. Então não é de graça que eu estou trazendo algumas definições aqui. É porque são definições que você precisa entender do porquê dos porquês, né? Para que aí sim a gente possa partir adiante outros conteúdos, né? Então, essa talvez seja uma das principais funções, a lubrificação das partes móveis internas. Por isso que a viscosidade é uma coisa importante, a temperatura do óleo é uma coisa importante, né? Porque ele vai afetar diretamente na lubrificação das partes móveis. Mas vamos deixar para frente. Mais para frente a gente vê. Transferência de calor. O óleo tem uma função que ajuda na transferência de calor aqui, né? Ele, em contato com a bomba, uma bomba em alta rotação, né? Vai gerar muito calor, né? E o óleo ele absorve um pouco desse calor, né? E ele vai dissipando esse calor através da tubulação, através dos trocadores de calor, quando ele está em repouso dentro de um reservatório, então ele ajuda na transferência do calor, né? E na vedação de folgas entre as partes móveis. Porque como o óleo tem uma determinada viscosidade, ele vai tanto fazer a lubrificação, quanto ele vai fazer uma vedação da folga entre as partes, né? Como eu já disse, um carretel para uma válvula, uma bomba, uma placa para uma engrenagem de bomba, uma engrenagem para uma carcaça, ela não pode ter uma folga zero, né? Ela tem que ter, ela não pode ter um ajuste com folga zero, ela tem que ter uma certa folga, né? Porque senão você vai ter o atrito entre as partes e você vai ter aí um grande problema. O sistema não vai trabalhar. Porém, essa folga, ela propicia o vazamento e a fuga do óleo, né? Fazendo com que, ocorrendo essa fuga, não gere pressão no sistema, né? Porque o óleo vai querer escoar pela parte mais fácil. Porém, então, essa folga tem que ser de tal forma com que faça com que o sistema não perca pressão. Por isso, da importância de termos folgas micrométricas, o óleo ajuda na vedação, ajuda com que o escoamento seja mais lento. Lubrifique, mas não faça o escoamento ao ponto de gerar queda de pressão. Então, aqui, essa última propriedade do óleo tem essa função. Então, aqui nós temos as 4 funções do óleo, né, para que a gente possa ter um entendimento bacana aí sobre isso, né? Visto isso, tá? Agora a gente vai entender o porquê que eu falei que a viscosidade e a temperatura é tão interessante, né? Porque a temperatura, a viscosidade, falando primeiro, né, aqui a viscosidade, ela afeta diretamente a fuga ou não do óleo pelas partes móveis. Quanto menos viscoso for o óleo, quanto mais fino, vamos falar assim, mais o óleo vai escoar por lá. Então, menos eficiente vai ser o meu sistema, né? Quanto mais viscoso for o óleo, mais vedação ele vai fazer, né? Menos fuga vai ter. Então, mais eficiente será o sistema. Mas ele não pode ser tão viscoso ao ponto de que não entre por esta folga para gerar o filme de lubrificação, porque daí o sistema vai trabalhar sem lubrificação e aí sim nós vamos ter danos maiores. Então, tem que ter uma faixa de viscosidade que é recomendada para que o óleo possa penetrar nessas folgas, vedar, gerar o mínimo de folga possível. Então, tudo isso é projetado, né? Tudo isso foi desenvolvido há muito tempo, existe uma faixa recomendada, então não pode ser menos, não pode ser mais, né? Então, aqui, sobre viscosidade, né?
Quando eu falo viscosidade, a temperatura de operação está aqui, né, é importante eu dizer que todo o componente hidráulico, desde o óleo, tudo é especificado para trabalhar a 40 graus Celsius. Né? Então, quando a gente foge dessa temperatura, a gente foge de toda a especificação. O óleo 68, um VG68, ele é feito para ser 68, ou que equivale a 68 centistokes, né? A unidade de medida, ou 68 milímetros quadrados por segundo, né? O escoamento. Ele é feito para ser um VG68 a 40 graus. Se eu estou com 60 graus, ele já não é mais um VG68, ele já é bem menor, tá? 20, 30. Se eu tenho um VG68 a 20 graus, tá? Não mais a 40, mas a 20 graus, esse meu óleo já é um óleo que já está com 300, 280, 250, tá? Centistokes. Então eu já tenho um óleo VG 250 lá, para ter uma ideia, né? Então é um óleo que já não é apto para trabalhar com sistema hidráulico. Por isso que do grau de importância de a gente ter esse entendimento. Todo o componente hidráulico ele é desenvolvido, o óleo ele é especificado para trabalhar com 40 graus. Por isso que a gente tem que ter um controle no sistema para que o óleo opere dentro o mais próximo possível de 40, né, nessa faixa. Então, qual é a viscosidade recomendada? A viscosidade mínima de 7,5 centistokes, mínima. Menos do que isso, não se opera o sistema tem que parar. Né? E qual é a recomendada? A recomendada é que fique entre 15 e 75. Né? Acho até que essa viscosidade de 15 é uma viscosidade até muito baixa, mas é possível de se trabalhar ainda, e a gente entende que vai ter aí vários ambientes, né, e situações adversas que vão fazer com que haja uma variação de viscosidade, principalmente focada em temperatura do sistema, né? Alguns sistemas que trabalham com temperaturas muito altas, né, que não permite que sem um controle sobre isso. Alguns sistemas que trabalham em regiões mais frias, né, que vão fazer com que a viscosidade aumente, principalmente nas manhãs, né, nas partidas de máquina. Então, dependendo, tá, de onde a gente está, a gente vai ter que ter um controle térmico do sistema, né? Seja um aquecedor no sistema, para que o sistema aqueça o óleo antes de partir, seja um trocador de calor para resfriamento do sistema, né? Seja aquecimento ou resfriamento do sistema. Né? Um resfriamento, porque se o meu sistema gera muito calor, né, eu vou ter que ter um resfriamento. Né? Eu tenho que tentar condicionar sempre o óleo a trabalhar o mais próximo possível de 40. Tá? Então, este é uma das principais cuidados que a gente tem que ter na hidráulica, né? Então aqui a nossa faixa de viscosidade recomendada, né? Nossa faixa de temperatura, tá? É muito importante porque como eu disse, a temperatura ela envolve diretamente afeta diretamente, aliás, a viscosidade do óleo, né? Quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. Quanto menor a temperatura, maior a viscosidade. E aí, com temperaturas fora, ou enfim, muito diferentes de 40 graus, eu posso gerar uma viscosidade no óleo eu posso ter uma viscosidade no óleo que faça com que, não permita com que o sistema trabalhe, né? Ou então até, agora falando propriamente do óleo, né? Quando o óleo ele opera acima de 60 graus, 70 graus, eu já estou danificando as propriedades químicas do óleo. Então, já não posso mais, eu já danifiquei o óleo, eu já não posso mais trabalhar com esse óleo. Né? Eu operando aí por alguns dias com óleo a 80 graus, por exemplo, né? Além de eu ressecar vedações, começar a gerar uma série de problemas no sistema hidráulico, eu vou condenar a minha carga de óleo. Que eu já queimei propriedades químicas do óleo, danifiquei, e provavelmente eu vou ter que condenar essa carga de óleo, né? E isso hoje em dia sai muito caro. Dependendo da carga de óleo que você tem, sai muito caro, tá bom, pessoal? Então temos que ter bastante cuidado em relação a isso, tá? Bom, pessoal, então agora, né, tratamos um pouco sobre as definições do sistema, né? Eu gostaria de trazer aqui para vocês um pouquinho sobre a parte de reservatórios, né? A construção de reservatórios, alguns cuidados, não a construção, mas alguns conceitos que a gente tem em relação a reservatórios, né? Tudo isso porque são conceitos muito atuais, né?
O que é isso aqui? Reservatório e classe padrão mundial, tá? Ou blindagem de reservatórios. Isso é um termo muito usado na lubrificação, tá? Mas é um termo que eu estou trazendo para vocês porque isso afeta diretamente a parte de cuidados com o sistema, né? Manutenção do sistema, melhora a parte, ajuda no controle de contaminação, né? Hoje, os sistemas, para que a gente possa ter um melhor controle, por tudo isso que a gente falou, né? Para que a gente tenha um sistema cuide do sistema, o sistema hoje que evoluiu com tecnologia maior nos componentes, com folgas menores, que a gente precisa ter um sistema de filtragem melhor, mas para que isso seja possível, a gente tem que ter um reservatório estanque, né, que a gente chama, o mais hermético possível. E isso, quem vai ajudar, tá? É esse carinha aqui, né? É a blindagem do reservatório, é um reservatório para que ele possa ser um reservatório dentro da classe padrão mundial, né? E o que caracterizaria um reservatório classe padrão mundial, tá? As vedações, né, das partes desmontáveis do reservatório, né, tampas de inspeção, tampas de reservatório, tudo isso tem que ter uma vedação para que torne o reservatório estanque, né? A aeração do reservatório, né? Ou seja, entrada e saída de ar. Aqui nesse caso da imagem a gente tem um filtro que faz 3 funções aí, né? Um filtro que faz um filtro de secante, né? Que tira a umidade do ar que entra no reservatório, um filtro que cuida da parte de micropartículas, né? Faz a filtragem absoluta do óleo, e ainda assim com uma camada de carvão ativado que trata da filtragem de gases, né? Faz com que os gases do reservatório, do sistema gerado dentro do sistema hidráulico, acabem não saindo para fora, né? Não gerando odores, enfim. Então nós temos aí alguns cuidados, né, que esse filtro tem, né? Ele tem, mas as principais funções são não deixar entrar umidade, né, em ambientes severos, né? Indústria de papel e celulose, né? Qualquer indústria que tenha ambiente severo em relação à umidade, né? E uma área onde tem muito pó em suspensão, né? A filtragem absoluta que esse filtro faz. Então, não precisa necessariamente ser esse filtro que tem 3 funções, mas pode ser um filtro de aeração absoluto, por exemplo, que você faça a aeração, né? A entrada do ar, a admissão do ar de uma forma que você filtre, né, esse ar que está entrando, né? Exemplos, né, que permitem, que possibilitam um condicionamento do óleo, tomadas de entrada e saída para uma filtragem, uma recirculação, né, uma filtragem de recirculação, né, uma filtragem offline. Isso ajuda também, né, para que você possa ter Claro que o nosso sistema hidráulico ele tem que ser dimensionado para ser autossuficiente em filtragem, né? Mas também nós podemos ter aí o recurso de fazer uma filtragem corretiva de vez em quando. E se o nosso reservatório permitir com que a gente faça isso, tenha as adaptações próprias para isso, isso ajuda muito, né, pessoal? Então isso permite com que a gente tenha aí um controle melhor da contaminação, né? Pontos para captação de pressão e coleta de óleo, né? Seja ele no meio do reservatório, no volume de óleo do reservatório, ou seja, no sistema, né? Quando é no sistema, nos blocos manifolds, então não faz parte do reservatório. Mas quando o nosso sistema não tem essa capacidade, a gente tem aí como aplicar aí no próprio reservatório os pontos para fazer coleta de óleo, né? Então isso ajuda muito para que a gente tenha um controle, né? Então, alguns cuidados, tá? Eu estou trazendo isso aqui, não é para entrar muito especificamente nesse assunto, até porque eu não vou conseguir abordar muito aqui, mas alguns cuidados que a gente possa ter, né, no próprio reservatório ajudam muito, tá? Nesse trabalho que a gente está tendo aqui, nesses conteúdos que eu estou trazendo no vídeo de hoje para vocês. Estou falando isso porque pode parecer simples, mas eu andei muito, tá? Andei em muitas máquinas de diversos tipos, de extrusoras,
seja de plástico, de alumínio, a prensas de cerâmica, metal mecânica, a injetoras, sabe, máquinas de subsolo de mineração, a máquinas de indústria de cimento, né? Então, máquinas de celulose, MDF, então assim, tudo que você imaginar, eu já andei e pude ver muita coisa ruim por aí, tá, pessoal? O que eu quero dizer com coisa ruim? Eu pude ver, assim, ó, coisas que são inadmissíveis, tá? Unidades com bocais abertos, né, sobre o reservatório, tendo ingresso direto de contaminação para dentro, né? Então, permitindo a entrada de corpos estranhos ali, né? Assim, não é incomum, tá, pessoal? A gente encontra bastante por aí. Então, reservatórios danificados, quando você faça com que você entre contaminação, né, por aquele ponto ali onde o reservatório está danificado, aberto, enfim. Reservatórios tampas sem vedação. Então, ali é ingresso de pó, amorfo, água, se porventura ocorrer, né, algum vazamento. Então, assim, é crítico. Tá? Então, a gente tem ambientes, ao passo que a gente tem ambientes muito bons, empresas muito boas, a gente tem, assim, uma quantidade muito grande de falhas em relação a isso, tá? E é isso que eu quero trazer para vocês. Não vou conseguir trazer muito mais do que isso aqui, tá? Prometo para vocês que eu vou trazer esse conteúdo aqui esmiuçado, partes de reservatório, o que é, o que não é, né? Mas vamos deixar mais para frente, tá? Que essa oportunidade vai vir. Tá? Então, assim, pessoal, falei um pouquinho aqui sobre sistema hidráulico, né? Os tipos, as partes do sistema hidráulico, os cuidados que a gente tem que ter, as definições, né? Falamos aqui sobre o reservatório classe padrão mundial, né? Então aqui, falando um pouquinho sobre mangueiras, não vou entrar especificamente sobre mangueiras aqui, não vamos ter tempo para isso, só vou dar uma pincelada. A gente, no próximo vídeo, vai falar sobre roscas e sedes de vedação, que é muito bacana, mas eu só queria trazer uma mensagem para vocês aqui, que quando que a gente utiliza mangueiras e tubos, né? Sempre que for possível, a gente vai trabalhar com tubos, tá, pessoal? Sempre. Tubos, eles têm uma melhor troca térmica, eles geram menos manutenção, mas as mangueiras, quando que a gente vai trabalhar, quando que elas são necessárias? Conforme aqui é nosso slide, as linhas flexíveis para condução de fluidos são necessárias na maior parte das instalações, onde a compensação de movimentos e a absorção de vibrações se fazem presentes. Então, quando que a gente utiliza as mangueiras? Em terminações de cilindros, nas partes das máquinas que têm movimentação, né? Então, onde absorção de vibrações. Então, isso vão fazer com que as mangueiras, a gente possa aplicar as mangueiras, né? Por que eu falo que sempre onde se tem tubo é melhor? Porque as mangueiras a gente tem que ter uma série de critérios aí para se aplicar mangueiras, tá? Desde a parte de composição da mangueira, né? A parte de construção da mangueira propriamente dito, né? Como a parte de terminações, prensagens, né? Então tudo isso é muito importante. Mas infelizmente eu não vou conseguir entrar aqui no critério de mangueiras, né? Deixamos. Vai ter oportunidade, com certeza aí, fique ligado aqui, vai ter oportunidade para a gente falar um pouco mais sobre isso, né? E é importante aqui também, então, para aproveitar essa oportunidade, a gente falar apenas sobre a composição de mangueiras, tá? A gente está partindo para o encaminhamento final, pessoal, do nosso vídeo de hoje. Eu sei que eu me estendi aqui, né? Mais do que deveria, por isso que eu não tenho como abordar muito mais. A gente acaba se empolgando e trazendo aqui muito conteúdo, né? Mas acabei me empolgando aqui e trazendo mais do que deveria, tá? Mas eu vou tratar aqui da composição de mangueira aqui para a gente partir aqui para o final do nosso vídeo de hoje, né? Quando a gente fala de mangueiras, então, a gente tem praticamente três partes, né? O tubo interno da mangueira, tá? Que ele tem a propriedade de ser compatível com o fluido. Então, o tubo tem que ser compatível com o quê?
com o tipo de óleo que vai circular por ele. Então, a borracha do tubo interno ele é diferente do reforço ou cobertura. Tá? Esse tubo interno ele pode ser compatível com óleo lubrificante mineral, óleo sintético ou qualquer tipo de óleo. Por isso que você tem que especificar. Quando você for especificar uma mangueira, tem que saber o tipo de óleo que você está trabalhando. Alguns tipos de óleo são agressivos ao tubo interno do tubo interno da maioria das mangueiras. Então a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. A cobertura por si só, que nessa imagem é o azul, ela é responsável pela parte de temperatura e a abrasão externa. Então ela é responsável por proteger a mangueira. Então ela é tem uma outra característica, um outro material. Portanto, onde você for aplicar, você também precisa saber para entender que tipo de mangueira que você vai aplicar. Eu vou aplicar uma mangueira com cobertura de borracha, eu vou aplicar uma mangueira com cobertura de trama de têxtil por fora, onde tem muita temperatura e vai ter um contato com partes quentes, Então isso é muito importante. E o reforço, Então o reforço, geralmente a gente conhece como as tramas, Eles podem ser de têxtil, pode ser de aço. Mangueiras de média e alta pressão são reforços de aço. Tá? Nós temos várias normas aí que trabalham sobre composição de mangueiras, desde a norma SAE, a mais comum é a SAE, E a SAE tem várias normas. Por exemplo, aqui, essa mangueira que está aqui, com duas tramas de aço, dentro da SAE seria a norma SAE 100R2A. Então, aqui 100R2A significa que é uma mangueira que tem 2 reforços de trama de aço, e é uma mangueira aí para média pressão, tá, pessoal? Aqui, deixa eu passar direto aqui. Falando então ainda, sobre a parte de reforços, porque daqui por diante o tubo interno, dependendo da norma, você tem que ter sempre o mesmo cuidado, qual o tipo de fluido e temperatura que eu vou aplicar. E a cobertura você tem que ter sempre o mesmo cuidado, qual a temperatura ambiente, se vai ter contatos, se vai ter abrasão, é sempre o mesmo cuidado. A partir daí a norma SAE, ela trabalha muito focada nos reforços, Quantos reforços, como é o tipo de reforço. Então, vale aqui eu ressaltar duas diferenças básicas. Estou trazendo as duas mangueiras mais comuns de sistemas hidráulicos. Uma mangueira com 2 reforços de aço e uma mangueira com 4 reforços de aço. Tá? Essas são as mais comuns, respondem por 90% do sistema hidráulico. Tá? E por que eu estou trazendo elas aqui para vocês? Para que vocês possam ter um entendimento de que existe uma diferença entre elas. Geralmente a gente fala, é uma mangueira de 2 tramas, uma de 4 tramas, mas não é bem assim. Tá? Nós temos na mangueira de 2 reforços, sim, reforços no formato de tramas, de aço. Essa é a composição. Mas quando a gente fala de uma mangueira com 4 reforços de aço, hoje já não são mais 4 reforços. Hoje já não são mais 4 tramas de aço, mas sim 4 espirais de aço. Tá? Essa composição foi feita assim, por uma questão técnica. Então hoje, quando você fala em 4 tramas, na verdade, você já não está mais falando em 4 tramas, você está falando em 4 espirais de aço. E isso eu posso dizer para você que isso está dentro da norma, por isso que todos os fabricantes estão adotando esse sistema já. É por isso que quando você ver aí 4 reforços, estaremos falando de 4 espirais de aço. Tá? Mas isso na prática não muda muita coisa, o importante é sempre a gente observar o tipo de óleo que a gente vai trabalhar, as temperaturas, o ambiente e principalmente a faixa de pressão de trabalho. Então esses são os critérios que a gente precisa entender. Tendo o fluido que a gente vai aplicar, a temperatura que a gente vai aplicar, o ambiente, e a faixa de pressão, a gente vai especificar o produto correto com base no catálogo. Demais composições, é importante a gente entender, saber que existe, as suas características, para que a gente possa aplicar o produto correto, inspecionar o produto que está sendo montado, que está sendo confeccionado para a gente aplicar, até porque a segurança do sistema da máquina depende de você, você que é o responsável pela segurança da sua máquina. E uma mangueira que tenha aí a composição
a construção equivocada, né? E até mesmo aqui, como eu comentei antes, não vamos entrar especificamente aqui na parte de confecção das mangueiras, né? Mas se a gente tem aí, porque tem outros critérios, né? E a gente vai ter oportunidade para falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, não se preocupe, eu estou trazendo aqui, mas mais adiante a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso com bastante carinho. Mas aqui, além da parte da construção da mangueira propriamente dito, tem a parte do terminal, da prensagem, que é muito importante, né? Afinal de contas, ninguém quer ver aí uma mangueira arrebentando em cima da sua máquina e jogando fora aí, litros de óleo, né? Gerando aí, quem sabe, um risco de acidente com escoteamento de mangueira ou com vazamento de óleo no piso de máquina. Ou, quem sabe ainda, né, alguns tipos de máquinas que trabalham com alta temperatura, né, o óleo em contato com alta temperatura até mesmo gerar aí uma questão de inflamabilidade, né, e pegar fogo aí na máquina. Então, os riscos são enormes, tá? Pode não gerar nada, mas pode gerar aí consequências graves. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso primeiro dia, né, do nosso mini curso. Como eu havia comentado, a gente traz o que é possível de se trazer, né? Nem sempre é possível trazer todos os conteúdos, tratar de uma forma mais detalhada, né? Mas, enfim, é feito o que se pode. Gostaria de ter mais tempo, né? Mas conforme eu havia comentado, vamos ter mais tempo, com certeza. Tem novidades por aí, eu acho que você vai gostar, né? Então eu queria agradecer você que acompanhou até aqui o vídeo, né? Pedir para que você, se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas, para que eles possam ter acesso a esse vídeo aqui também, conforme eu havia comentado. Vai ser um vídeo que eu vou deixar limitado, não vou deixar por muito mais tempo, tá? Esse vídeo aqui. E não sei se farei novamente, tá? Então gostaria que você aproveitasse realmente, né? E que acho que esse vídeo precisa chegar a pessoas que precisam saber e ter esse conhecimento, né? Tem muita gente aí que precisa que algumas das informações que eu estou trazendo aqui vão ajudar na resolução de um problema, vão ajudar a agregar no seu conhecimento, né? Afinal de contas, como eu sempre falo, os conteúdos que eu faço aqui, e principalmente esse mini curso, né, ele é para você que já está na manutenção, né? Para você que, ou seja, na manutenção, seja você um instrumentista, seja você um eletricista, seja você um mecânico, ou você um gerente de manutenção, ou mesmo um gerente de uma pequena empresa, né? Você precisa ter as noções, né? Você precisa saber, para você saber onde agir, né? E é isso que eu estou trazendo para você aqui, tá? Então você vai na faculdade, você vai fazer uma engenharia, você vai saber os fundamentos da hidráulica, vão tratar um pouco sobre simbologia, vão apresentar propriamente hidráulica para você, mas não vai ter algo dedicado a quem já é mecânico de manutenção. Se você vai fazer um curso técnico, ele vai agregar alguns conhecimentos, né, mas não vai trazer as dicas que eu estou trazendo aqui para você e os pontos que você tem que agir, né, porque o foco lá é tratar desde o princípio o que é hidráulica, vamos fazer um exercício aqui de hidráulica, como montar um circuito, né, mas não está trazendo esse tipo de conteúdo aqui, tá? Então, isso é exclusivo, né? Você vai no YouTube, você vai encontrar alguns vídeos, né? Como em tudo. Eu vou encontrar um vídeo de churrasco, de culinária, de como lavar o carro, você vai encontrar, né? Da hidráulica você também vai ter, só que você vai ter vídeos simples, vídeos pequenos, você não vai ter cursos, um mini curso como esse que eu estou trazendo aqui para você, né? Principalmente com dicas sobre manutenção, né? Então, dicas reais, né? Dicas de quem já trabalhou e quem trabalha, né? Quem sobe em cima de máquina, quem desde projeto até execução, né? Então, hoje, para quem me conhece, sabe que eu trabalho com projeto de máquinas, né? Então, eu já tive em três lados, né? Desde a parte de vendas, desde a parte de manutenção, da parte de projetos, e hoje eu faço aplicação também. Então, eu acompanho de perto,
né? Uma série aí, todos os segmentos, então isso ajudam muito, né? Ajudam muito, acompanho o pessoal da manutenção, né? Estou sempre auxiliando na parte de resolução de problemas, então isso ajuda muito, né? E é isso que eu estou trazendo para você aqui, né? Compartilhando aí para que a gente possa juntos, né? Melhorar aí, né? O seu nível de sua profissão, agregar na sua profissão, né? Para ajudar você, se eu puder ajudá-lo a consolidá-lo, com que você consolide sua posição na sua empresa, que você melhore sua posição na sua empresa, né? Então, com as dicas que eu estou trazendo aqui, já vai ser muito válido, tá? Então, pessoal, aguardo você aí no próximo vídeo, né? Se você não puder assistir o próximo vídeo, não sei em que momento que você vai estar assistindo esse vídeo agora, né? Talvez eu já tenha lançado o segundo vídeo. Mas se você não puder assistir agora na sequência, então salve para assistir novamente, mas não deixe de assistir os 3 vídeos da série, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, até mais.